Vamos abrir Apocalipse capítulo 9. Vamos ler novamente Apocalipse 8:13, 9, de 1 a 6. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Vimos então que a águia é uma representação ali de um mensageiro, né? A gente não sabe exatamente que tipo de mensageiro, um mensageiro angélico, angelical, ou uma instituição, a igreja, profetas, né? A gente não tem esse entendimento, mas faz parte de um mensageiro que está dizendo ali, olha, vai vir coisa pior aí nas outras trombetas. Versículo 1 do capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Até aí, nós comentamos a semana passada sobre esse 5º anjo, vimos a questão de ser um anjo, né, que desce ou cai, né, teve aquela discussão, várias argumentações, um ou não. Independente aqui, está acontecendo que esse anjo está abrindo um poço do abismo, e desse abismo está saindo então seres ali para trazer julgamento, para trazer na verdade tormento sobre os habitantes da terra. É isso que está acontecendo aqui. E João está descrevendo esse período aqui de julgamento com várias figuras, novamente, e metáforas. Todas elas, a maioria delas, eu não vou falar todas porque tem uma aqui que é algo do mundo greco-romano, mas a maioria delas vindo da questão do Antigo Testamento. Então, todo esse imaginário simbólico e profético, escatológico, muita figura está onde? Na escritura do Antigo Testamento. Isso está bem claro para vocês, eu tenho insistido nessa informação. Inclusive, nós vamos ver um texto hoje que é base disso aqui, que a gente vai ler. Então, agora no versículo 2, eu vou falar um pouquinho que eu disse da semana passada, que quando ele abre o poço, sai fumaça. Fumaça também é uma metáfora de acontecimentos, né, de eventos no Antigo Testamento, que sempre a fumaça, essa figura de fumaça estava envolvida. Então olha que interessante aqui, né? Uma fumaça que sobe ali. Havia várias ocorrências bíblicas com a expressão fumaça subindo de uma fornalha. Em Êxodo, por exemplo, 19, Yahvé desce sobre o monte Sinai, você vai lembrar disso, né? Bem conhecido o texto. E uma fumaça subia como fumaça de uma fornalha. Então, olhando lá naquela aparição de Deus no Monte Sinai, uma das figuras, uma das imagens da Escritura que acontece ali, para representar a seriedade de Deus, né? O ambiente que Deus traz, que traz sempre temor, está ali embalado, uma das figuras, na fumaça. Olha como é interessante como as figuras elas vão se entrelaçando nas escrituras até Apocalipse. Outro exemplo que a gente tem também, a ira de Deus divina é descrita também em 2 Samuel, em Salmo, das suas narinas subiu fumaça. Então também a fumaça aqui, é óbvio que aqui é uma questão ali daquele símbolo, né, que quando alguém fica com raiva, né, e faz assim, e bufa as narinas, né? Fica aberta assim de raiva. É exatamente isso. Deus está irado, e sai fumaça das narinas de Deus. Você percebe que são metáforas, figuras, para representar a seriedade daquelas ações diante de Deus. Em Joel 2, a gente vai ler esse texto aqui, nós vamos revê-lo, mas aqui em Joel 2,
também fala de sangue, fogo e coluna de fumaça. Em Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra foi descrita como: da terra subia fumaça como de fornalha. Então, olha, gente, olha que interessante. Eu estou lendo, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou lendo um livro, recentemente agora, que ele é um filósofo. A formação dele é de teologia, mas ele é filósofo. E ele está ofertando para a academia mesmo, para as universidades dos Estados Unidos, de filosofia, uma filosofia hebraica. E ele está fazendo toda a estruturação da filosofia hebraica em cima do texto bíblico, da Bíblia hebraica e de todo o texto do Novo Testamento. Para isso, ele tem que conhecer bastante da cultura, da mente do hebreu, dos primeiros leitores, do que acontecia na época na Mesopotâmia, no Egito e tal. E ele faz justamente, uma das leituras que eu fiz hoje ainda, sem querer, bateu com aqui, ele faz justamente essa nota nos escritos hebraicos, desse entrelaçamento que quem escreve a Bíblia faz com textos e frases. Então, por exemplo, subiu fumaça lá em Gênesis, depois subiu fumaça em Salmo, subiu fumaça em Joel. O que está acontecendo? O texto bíblico, ele vai se entrelaçando com repetições de frases, para sempre aludir a algo que aconteceu, e você recorrer a alguma coisa lá atrás, para você entender o texto atual. Isso é uma forma de escrita hebraica, eles fazem constantemente isso. Em Gênesis, por exemplo, você vai ver várias situações envolvendo aquela coisa. Lembra quando Deus fala para Adão, quando ele que deveria ter guardado o jardim, e Eva enganada pela serpente, né? E ele vai falar, como diz assim: Adão, você deveria ter protegido sua mulher. Você deveria ter, atento à revelação de Deus, protegido o jardim. E você não. Você ouviu a voz da sua mulher que já estava enganada. Então, porque ouviste a voz da sua mulher, aí Deus fala maldição. Você vai ver em outras situações. Abraão, porque ouviu a voz da mulher, ele gera um filho fora da promessa. E aí você vai ver outras situações que ouve a voz da mulher e acontece. Até uma outra situação que reverte. José não ouve a mulher de Potifar. E a história de Gênesis mostra que há uma virada ali, que na obediência de José, Deus traz a graça e a bênção de Deus sobre o povo naquela situação. Então olha como Gênesis ele é formado em torno de algumas questões, algumas frases e alguns episódios que eles se repetem. E isso é escritura hebraica. Por isso que nós estamos trabalhando com a possibilidade dos selos, das taças, das trombetas serem cíclicos. Porque eles fazem repetições, eles vão e vêm, eles não têm um raciocínio linear igual a gente quer, cronológico. Os escritores bíblicos não têm um raciocínio contemporâneo, influenciado por Aristóteles, a lógica aristotélica, né, de logo isso, portanto isso, né, encadeamento de frases. Eles não funcionam assim. Eles funcionam com narrativas, poesias, metáforas, analogias, repetições. E eles vão criando vínculos dentro da literatura deles, para você ir lá atrás, voltar, pegar a explicação, jogar para frente. Se a gente entende isso, a gente começa a entender como o texto bíblico tem que ser lido. E é o que a gente está fazendo. Você percebe que um monte de vezes eu vou lá para o Antigo Testamento. Eu vou lá para trás, porque lá já estava a base para explicar. A fumaça aqui, na verdade, é só para dar o senso de seriedade do julgamento. Porque era isso que estava constando quando Deus estava presente. A presença de Deus traz algo sério. E a fumaça estava sempre envolvida com a ira de Deus, com a seriedade de Deus, com o julgamento de Deus, Sodoma e Gomorra. Então você percebe que a fumaça, ela traz um monte de história na cabeça. Você não está entendendo o que eu estou falando? A palavrinha fumaça como fornalha, se você conhece a Bíblia, vai trazer um monte de história. E vai te conectar. Granizo, como a gente leu aqui uma das trombetas. Pragas do Egito. Gafanhoto, pragas do Egito. Escuridão. Então, o texto bíblico ele vai fazendo ecos do passado para você puxar de lá alguma coisa que vai te ajudar a interpretar o texto atual.
Isso é aula de hermenêutica, interpretação bíblica. A fumaça aqui, então, caracteriza uma ação de Deus, um sinal de sua ira e da destruição vindoura. É o símbolo da fumaça do Antigo Testamento que está agora no texto. Então você vê que não é tão assim, a gente não tem que ficar apegado a tantas coisinhas. A gente tem que entender, existe uma mensagem. A mensagem figurada aqui é que o negócio está ficando sério. É isso que a gente tem que entender. E as metáforas, elas vão sendo acentuadas. Você vai ver que o ser aqui, na hora que a gente entrar com a descrição dos gafanhotos, gente, é um negócio esquisito demais. Porque é uma mistura, né, de metáfora. Gafanhoto parecendo cavalo com rabo de escorpião. É um negócio louco. Mas são todas as figuras, não é para você imaginar um desenho. Cada uma delas está agravando, é o senso de seriedade do que está para acontecer. É mais ou menos isso que a gente tem que entender, tá bom? E esse texto, então, ele está evocando um texto muito claro de Joel. Aí eu quero ler com vocês alguns versículos de Joel. Joel foi escrito de 700 a 800 antes de Cristo. 700 a 800 antes de Cristo. Apocalipse está sendo escrito no final do primeiro século depois de Cristo. Então passa-se aí, quem é bom de conta, mais de 800 anos, 900 anos, de Joel para o autor de Apocalipse. E olha o que está Joel falando com o povo de Israel. Joel capítulo 2, Davi vai ajudar lá. Na verdade, poderia pegar do capítulo 1, mas para não ficar tão longo a leitura, nós estamos nas trombetas, tudo bem? Sim? Joel 2 começam com trombeta. Olha que interessante, anúncio também. Trombeta. As trombetas, elas também falavam de anúncios de Deus. Então, Joel, escrito mais ou menos 900 anos antes de Apocalipse. 800 e pouco a 900. Olha o que ele começa a falar. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam. Mas é exatamente isso que vai acontecer agora. Todo mundo vai ficar com medo, ao ponto de querer buscar a morte. Tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. Então a palavra já está próximo e em breve, na Bíblia, é bem relativo. Isso a gente precisa entender. A vinda de Jesus está próximo. Está. Cada dia que passa se aproxima mais. Esse próximo que é o problema. Porque a vinda de Jesus já estava próxima quando Paulo estava pregando. Tanto é que eles esperavam Jesus voltar na geração deles. Entende? Tanto é que Pedro escreve, porque alguns já estavam falando, Jesus está demorando, hein? Lá na época de Pedro falavam isso, e Pedro teve que escrever. Pois é, para Deus, 1000 anos é como um dia. Quer dizer, não faça conta cronológica. Porque a brevidade vem logo, é no tempo de Deus, e ele não vai tardar, e ele não vai vir antes. O breve está chegando a hora, é a hora que seja que for, na história humana. A gente quer, às vezes, definir essas proximidades com exatidão, dá ruim. Na história deu ruim. Na história da igreja deu ruim. Toda vez que quiseram marcar a coisa, deu errado. Porque essas coisas estão acontecendo há muitos anos, estão piorando e intensificando. Mas vai piorar até quando? Por exemplo, teve epidemias no mundo? Teve. Várias. Agora nós tivemos, talvez, a maior, que virou uma pandemia. É significativo para os finais dos tempos. Agora, ela foi a última pandemia? Ou ela foi a primeira de 100, a primeira de 1000, a primeira de 10.000? A gente não sabe. A gente não tem essa noção de cronologia. Essa pandemia pode anunciar quantas outras? Na nossa geração? Na geração dos meus filhos? Eu não sei. Que ela tem provavelmente uma fala dentro da escatologia para nós, ela tem.
ela tem um significado de finais dos tempos. A globalização tem esse significado de finais dos tempos. As coisas estão sendo montadas, correndo de um lugar para outro, tantas coisas, para coisas que têm que acontecer globalmente, hoje é muito mais fácil acontecer. E está ficando cada vez mais fácil. Agora, eu não sei se é 1 ano, 10, 100, 200, 500, 300, eu não sei. Porque para Deus, gente, 10 anos e 1000 anos é breve ainda. Não tem diferença. Para Deus não há diferença. Ele está vindo em breve há 900 anos antes de Apocalipse. O dia do Senhor. E nós estamos aguardando o dia do Senhor. Você entende o que eu estou falando? Não pense com a cabecinha nossa humana. Pense num Deus eterno que controla os tempos. E dentro da estrutura dele, de planos eternos, passou segundos. Passou nada. Um diazinho. Isso é importante para a gente não cair em erros também interpretativos, até da nossa época, né? Então, vamos lá. Joel, capítulo 2, versículo 2. Esse dia do Senhor é dia de trevas e escuridão. Uma das trombetas vai mostrar que vai haver escuridão da terça parte dos luminares. Não sei se você lembra. Tá lá ou tá, né? Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. Aqui a profecia é para Israel, é para o povo, né, de Israel. Você percebe que lá em Apocalipse agora é para o mundo, é para a terra. Israel é um protótipo. Israel é uma maquete de Deus para aquilo que ele ia fazer com a humanidade. Em Cristo, coisas que eram faladas somente a Israel se estende para a igreja e se estende para o mundo. Você entende isso? É assim que vai acontecer. Eu vou pular por causa da questão mesmo do tempo nosso que a gente tem. Versículo 10. Joel 2,10. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem. Coisas apocalípticas. Mas não só coisas apocalípticas, entre aspas, né? Não vou explicar. Coisas que aconteceram na morte de Jesus, o céu se escureceu. Algumas coisas que aconteceram no Pentecostes. Olha que interessante, como algumas coisas que aconteceram na morte de Jesus, na ressurreição, já é escatológico. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes já é finais dos tempos. Porque o Espírito Santo iria vir nos últimos dias. O tempo escatológico já iniciou. Nós não estamos esperando o tempo escatológico, ele já iniciou. Ele dá o start e as coisas vão acontecendo do jeito que Deus quer, até o escatom final. Tanto é que nós vamos ver, por isso que João fala que já existiram vários anticristos. Vários anticristos se levantaram. Homens anticristos na história. Você pode enumerar alguns. Nero, Domiciano, os imperadores romanos foram anticristos. O culto ao imperador e outros da nossa época aí. Só que esses anticristos são anticristos que pré-anunciam, que anunciam o anticristo final. Eles são protótipos, eles são tipos, eles são antecipações. Mas eles estão sendo cumprimentos escatológicos, que eles estão apontando. Então, é como, gente, pensa na dor de parto de uma mulher. Que alguém já teve dor de parto aí? As mulheres já tiveram? Pelo que eu via lá, no pronto-socorro, né, a Simone teve de um deles. A dor de parto, ela acontece assim, quando ela começa a aprontar o organismo da mulher para o filho vir à luz, começa a contrair. Ela começa a sentir, né? Aí contrai, aí passa um tempo, fica tranquila, em paz. De repente sente de novo a contração. Ela acha que está sentindo dor, não é assim? Porque lá a dor final que é o terrível. Ela acha que está sentindo dor já. Nossa, eu estou sentindo dor de parto.
É só você segurar a onda um pouquinho mais, você vai ver o que é dor de parto daqui a um momento, né? Aí a dor, ela intensifica, e o período entre as dores também começa a diminuir. O médico começa a contar, ó, o tempo está diminuindo. Não é assim? Aí vem a dor intensificando e o tempo diminuindo, intensificando, o tempo diminuindo, intensificando. Chega uma hora que aí ela está sentindo aquela dor terrível do parto, que o nenê tem que nascer. As dores escatológicas é igual a dor do parto. Vem dores, vem pragas, guerras, rumores de guerra, uma época, vem, né, pandemias, epidemias, vem os sinais todos, parece que é agora. Relaxa o mundo. Aí vem de novo. Relaxa o mundo. Vem de novo. Todo mundo acha que é agora e relaxa. Dores de parto. Só que aí o período das coisas vão encurtando. Que é o que está acontecendo, está ficando mais curto os sinais. Até o momento de vir à luz, o dia do Senhor. Então são ciclos, por isso que os selos, as trombetas, as taças, para mim, muito provavelmente são ciclos, que vão se intensificando, e produzindo essas dores de parto na humanidade, na criação, para que a luz, a vinda de Cristo, ele venha no momento exato, onde não há mais possibilidade de permanecer daquele jeito. Aquilo tem que acontecer. Então pense nos sinais dos tempos dessa forma, que vai te ajudar a não achar que só porque vem um sinal muito grande, Jesus vai voltar agora, pode ser mais uma dor de parto. Pode ser uma dor de parto mais agravada, que está encurtando o tempo e agravando. Mas aí pode relaxar de novo. A pandemia, todo mundo relaxou. Como se nada tivesse acontecido. Nem se fala mais. Achava-se, a Simone que eu acho que falou algumas vezes para mim, alguns achavam que no meio da pandemia o ser humano ia ficar melhor. Parece que piorou. As pessoas parecem que ficaram mais egoístas, mais distantes. Muitos da igreja saíram e não voltaram. E é isso aqui que acontece no Apocalipse. Deus traz um juízo para o arrependimento, o ser humano se endurece mais contra Deus. E ele trouxe para o arrependimento. Ele trouxe para a reflexão, para ser perdoado, para trazer de volta, a pessoa se endurece. Ao invés de refletir, algumas pessoas eu ouvi, houve uma reflexão da vida. Algumas pessoas eu ouvi, eu mudei o jeito de ver a vida. As prioridades mudaram na minha vida, por causa da pandemia eu estou falando. Mas poucas. Então, pensa nisso. É exatamente o que acontece em Apocalipse. Com os selos, com as trombetas. São ciclos. São intensificações de sinalizações, de juízos, de coisas que estão acontecendo. E isso tem a tendência de, quanto mais se aproximar do dia do Senhor, mais se intensificar. Até que, se for do jeito exato, literal, aconteça em toda a terra. Porque tem coisas que são localizadas. Por exemplo, a pandemia, ela não foi mais localizada. Ela pegou, se não o mundo inteiro, acho que quase o mundo todo. Foi um negócio diferenciado. Tem coisas que acontecem que são localizadas ainda. Mas na Bíblia, alguns eventos, eles são globais. Então, algumas coisas, enquanto não acontecer de forma global, ainda não é o sinal final. São sinalizações que acontecem lá, rumor de guerra, está lá, Ucrânia, Rússia. A hora que começou, o que pensou-se? Vai ter a Terceira Guerra Mundial. Pode ter? Com as tensões que estão lá, pode ter ainda. Pode, porque tem muita tensão ali. Mas não teve ainda. Depende de uma guerra mundial, os sinais? Não sei, alguns acham que sim. Por causa de questões que falam de guerras e em questões nesse sentido. Então, as pessoas, né, sempre ficam ali. E hoje não é só o pessoal da Bíblia, né? Você tem cientistas políticos, de geopolítica. Eles ficam olhando ali, falam, o que está acontecendo ali?
Será que a Ucrânia vai juntar com a OTAN? Será que a Rússia vai fazer isso? Será que vão criar alianças agora, a Rússia e China? Será? Entende? Começam todas as preocupações geopolíticas que podem causar uma desestrutura na face da terra. Agora, meu irmão, imagine hoje se tiver uma guerra. Hoje, guerra não é mais igual a guerra na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde você manda um monte de homem com um fuzil na mão. Não existe mais isso. Hoje é bomba nuclear. Hoje é guerra com drones, mísseis teleguiados. Eu vi esses dias atrás, eu vi um cara trabalhando. Olha lá que interessante, quem trabalhou na roça. O cara estava trabalhando na roça. Sabe aonde ele estava trabalhando na roça? Dentro do quarto dele, na frente de um computador com joystick de PlayStation, videogame, com uma tela enorme aqui, uma aqui e uma aqui. Ele estava colhendo, dirigindo um maquinário monstruoso no meio do mato, ele sentado dentro de casa do ar-condicionado. Isso é o futuro. O cara com arma, ele não precisa mais estar lá. Daqui uns dias o cara não precisa mais entrar no maquinário de colheita. Dentro de casa ele vai colher. Eu não estou falando de coisa que já está acontecendo isso. Já tem tecnologia para isso. Já tem. São os controles, literalmente controles remotos, né? Eu dirijo o maquinário remotamente. Imagine uma guerra remota. O que se faz hoje? Gente, a guerra mudou. Nós temos que entender que hoje tem guerra de internet, guerra de dados, de comunicação. Você tem guerras hoje, né, que você desestrutura um mundo, você quebra um país. Você tem guerras biológicas. O que a gente pensa em guerra não é mais Primeira Guerra Mundial, Segunda, é outro patamar de impacto mundial e na sociedade. Tá? Então esse negócio, tanto é que está lá todo mundo preocupado, porque a Rússia tem um dos maiores armazenamentos de arma nuclear. É a Rússia e os Estados Unidos, que são os maiores do mundo. Tem outros países lá, que eu não lembro mais, mas a Rússia e os Estados Unidos. A China também tem, mas não chega, né, no patamar ainda da Rússia lá e dos Estados Unidos. Todos satélites. Exatamente. Onde eles quiserem. Exato. Exato. Então, a dimensão, né, a proporção, o que acontece? Por que nós estamos falando disso? Porque as imagens que o escritor tinha na época não são as imagens que nós temos hoje. Para ele escrever e as pessoas, os leitores iniciais entenderem, ele tinha que falar de gafanhoto, cavalo de guerra, couraça no cavalo, escorpião. Se João estivesse hoje escrevendo Apocalipse, todas as figuras seriam outras, tirando as figuras do Antigo Testamento. Mas as figuras, por exemplo, de um cavalo. Hoje, a máquina mais forte e temerosa de uma guerra eram os cavalos na época. Eram os cavalos. Eles botavam medo no exército romano, os cavaleiros partos, porque eles dominavam a cavalaria de guerra, os partos. Eu vou citar os partos aqui, porque era um dos exércitos que os romanos tinham medo. Pouquíssimos exércitos romanos tinham medo. Um dos eram os partos, que vinham do leste, da onde fala que vem a ameaça, do leste vinha, e eles tinham montaria e dominavam a estratégia de guerra com cavalos. Esses gafanhotos parecem cavalaria.
São figuras que eles entendem. Então, quer dizer, não tem nada mais poderoso numa figura militar na cabeça dos primeiros leitores do que um gafanhoto. Eu vou comentar aqui uma praga que teve. A extensão de uma praga de gafanhoto é absurda. A gente não tem ideia. E esses gafanhotos ainda parecerem cavalos de guerra. Meu irmão, ele está falando figuras e metáforas, na cabeça dos primeiros leitores, eles não conseguiriam imaginar coisa pior. Hoje nós temos coisas piores. Não existia arma nuclear. Hoje nós temos. Não existia essa possibilidade dos satélites, dos GPS, de disseminação de arma biológica. Hoje nós temos. Então, se hoje o Apocalipse fosse escrito, provavelmente muita figura seria atualizada para falar a mesma coisa. Por isso que eu estou falando, a mensagem não muda. O que muda são as metáforas para chegar à mensagem final. Tá claro isso? Tá, legal. Então vamos lá. Vamos lá ainda em Joel, versículo 2:11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Olha só, o dia do Senhor, quem poderá suportar? Lembra lá no sexto selo? O dia do Senhor chegou e todo mundo estava querendo que a rocha caísse em cima deles, porque eles não queriam enfrentar. Quem vai suportar? Os selados, né? Versículo 12, ainda assim, a misericórdia de Deus em meio ao juízo, como eu tenho falado. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim. No meio disso, desse castigo pelo pecado de vocês, que traz terror, destruição para vocês, Deus ainda fala, mas eu estou ofertando graça para vocês, convertam-se a mim. De todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em misericórdia. Meu irmão, isso que a gente está vendo da ira de Deus, quer dizer que Deus já teve paciência, compassivo, tardou, paciência, e não tem mais como Deus sustentar. Porque Deus é compassivo, paciente, tardio em irar-se, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Deus está falando, o mal que eu estou anunciando sobre vocês, no caso aqui, se vocês se converterem, eu mudo de ideia. Porque Deus não quer punir, Deus não quer despejar a sua ira, Ele tem que despejar a ira por causa da justiça. Ele tem que fazer, porque senão ele é injusto. A justiça tem que ser estabelecida. Mas aí ele clama, se convertam, para eu não dispensar ira sobre vocês, se convertam. Porque eu mudo de ideia, quer dizer, eu consigo fazer com que a justiça seja feita sem puni-los. Senão haverá punição, porque o salário do pecado é a morte. Então, todas essas questões deveriam levar, os habitantes da terra ao arrependimento. Aqui no versículo ainda, Joel 2:28, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, olha que interessante, o texto de Joel 2 fala dos finais dos tempos, do dia do Senhor, do dia escatológico. Isso aqui já aconteceu em Atos 2. Você percebe que não tem ordem cronológica? Porque ele está falando do dia do Senhor antes, que não veio ainda, e agora ele fala do derramado Espírito. E esse texto foi citado por Pedro, para explicar o que estava acontecendo em Pentecostes. Como assim? Chegou o tempo escatológico.
Só que ele chegou de uma maneira invertida e ele chega do jeito que quer e Deus coloca as peças no lugar do jeito que ele quer. Então tem parte de Joel que já aconteceu, tem parte de Joel que não aconteceu. Mas é tudo parte de um período só, o período escatológico. Por isso que na teologia nós entendemos que o período escatológico, ele se iniciou com a morte, ressurreição e Pentecostes. Ele deu início com a vinda do Espírito Santo, que é a promessa dos finais dos tempos. Acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Agora olha no 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Esse versículo não se cumpriu ainda. Olha que interessante. Você percebe como não há cronologia? Esse texto, pertinho da vinda do Espírito Santo, ele está ligado agora às trombetas, à fumaça. Para você ver, não tem linearidade. Não é linear o pensamento dos escritores. São cíclicos. Não existe uma cronologia. Existem eventos escatológicos que Deus põe na ordem do jeito que Ele quer. Isso é importante. Olha lá, versículo 31. O sol se transformará em trevas. Isso aconteceu na morte de Jesus, mas está conectado ao dia do Senhor, então também vai acontecer. Então o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é interessante. Todo que invocar o nome do Senhor, agora, no escatom, será salvo. A partir do Pentecostes, todo mundo que invocar o nome do Senhor é salvo. Não é isso que a gente lê em Atos? Então, esse dia já começou. Só que esse dia é longo. E esse dia tem eventos. E ele tem o ápice, que é o tal do dia do Senhor. Esse período, vamos melhorar, já começou. E nesse período escatológico, todo mundo que clamar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, olha a dificuldade de nós, leitores brasileiros, com um pensamento de cronologia, linearidade, querer olhar para o texto bíblico e impor sobre ele um jeito que os escritores não queriam que a gente entendesse. Porque eles não pensavam assim. Eles estão pensando sempre em questões, entrelaçamentos cíclicos, outras coisas que explicam as anteriores, que reverberam coisas anteriores, que Deus vai colocar em ordem do jeito que eles queriam. Tá? Por exemplo, Paulo explica em Romanos o Evangelho, e existe uma surpresa muito grande. Porque a conversão dos gentios está conectada à restauração de Israel em alguns textos do Antigo Testamento. A própria promessa de Deus para Abraão. Vou te abençoar e através de você eu vou fazer bendita todas as famílias da terra. Então, através de um povo de Israel, eu vou fazer bendita todas as famílias da terra. O Evangelho veio, uma grande parte de Israel rejeitou. Eu vim para os meus e os meus não me receberam, João 1. Ao rejeitar, o Evangelho é doado aos gentios antes da conversão dos judeus. Deus inverte a ordem. E Paulo tem que explicar isso. Entre aspas, ele inverte a ordem, porque os discípulos são o novo Israel. Mas não é a cumprimento do jeito que se esperava. De todo o povo de Israel sair do exílio, ser reestruturado, liberto, colocado na terra prometida, toda aquela estruturação de Israel, para depois então estender isso para os gentios. Deus inverte a ordem. Deus cria um povo para ele agora, a partir dos gentios, e os gentios agora podem pregar o evangelho para os judeus. Olha que como tá inverteu o negócio. E isso é uma complicação na cabeça da questão literal. Para Paulo não era, porque Paulo entende que Deus põe a ordem do jeito que ele quer.
Então é isso que eu quero que fique claro para você, como você lê a Bíblia e lê Apocalipse. Nem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foi escrito de ordem cronológica. Para você que eles não funcionam assim. Alguns eventos aconteceram depois do outro que foi colocado primeiro, sabe essas coisas? Um aconteceu antes e ele é contado depois. E tem um que aconteceu depois e ele é contado antes. Por quê? Porque escritores hebraicos não se preocupam com cronologia. Existe uma mensagem, uma teologia, algo maior do que a história cronológica. Isso é coisa contemporânea, isso é coisa do século 20, 21, 19, 20, 21, que organizou o nosso jeito de contar história com cronologia. Então isso é importante para nós lermos corretamente. E aqui, para a gente encerrar o da fumaça aqui, tem um teólogo que ele diz assim: a versão de Joel do dia do Senhor reverte as esperanças de Israel. Em lugar de milhares de seres alados dos exércitos celestiais, vindo para proteger, ajudar e vindicar a nação, Joel descreve uma nuvem de criaturas voadoras se aproximando em juízo devastador. Isso também está em Joel, também escrevendo essa nuvem devastadora do jeito que nós vamos ver aqui em Apocalipse. A visão aqui então em Apocalipse 9 tem uma conotação semelhante, exceto que ela é ainda pior do que em Joel, gente, mais devastadora, porque os gafanhotos de Apocalipse vêm direto do poço do Hades. Então um negócio aqui, você percebe que quando o gafanhoto lá em Joel não fala que vem do Hades, aqui fala que vem do Hades. O que João está querendo, Jesus mostrando para João, né? Quando ele fala, João que está escrevendo, querendo mostrar, é pior do que ela profetizado por Joel. Está sendo intensificado o negócio. Está mostrando claramente que o negócio vem lá do inferno mesmo, né? Que os demônios são entidades que estão sendo liberadas para atormentar a humanidade profundamente. E é isso que vai acontecer nessa trombeta aqui. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Está muito tarde ou eu consigo terminar aqui, hein? Vocês aguentam um pouquinho? Pode ser? Mais um minutinho. Meia-noite é bastante, né? Vocês estão animados, então eu gostei de ver. Um dia eu vou fazer um estudo até meia-noite, assim. Agora entra, né, em cena ali, junto com a fumaça, gafanhoto. Os gafanhotos, gente, eles reencenam Joel, mas também uma das pragas egípcias. Uma das pragas foi o quê? Nuvem de gafanhoto, que atingiu o Egito. Eles eram um dos poucos insetos, os gafanhotos, que eram considerados puros, cerimonialmente falando. O que é isso? Eles podiam comer. Tá? Os animais e insetos puros e impuros estavam dentro relacionado à questão da dieta dada por Deus no Antigo Testamento. Um dos poucos insetos que foram considerados puros eram os gafanhotos. Mas, no caso aqui, os gafanhotos eles estão representando o juízo de Deus. Não tem nada a ver com aquele gafanhoto da comida ali. Ele tem uma figura de juízo. Nas Escrituras, ele é caracterizado por suas nuvens incríveis e pelas pragas que resultavam da invasão que eles faziam. Olha essa observação que eu falei para vocês aqui, histórica. Uma praga que aconteceu na Argélia em 1866, por gafanhoto. Não sei se você vai conseguir dimensionar as medidas do que eu vou falar aqui. Quem é bom de matemática vai tentar imaginar. Nós temos um pé direito aqui do que será? 6 metros. Só para você ter uma ideia. Põe aí, 6 metros aqui esse pé direito. Olha o tamanho da nuvem de gafanhoto. Mauss, que é um estudioso aqui, ele menciona uma praga de gafanhoto, ele menciona uma nuvem de gafanhoto de mais de 6 quilômetros de extensão. Uma nuvem de gafanhoto, que a extensão dela era mais de 6 quilômetros. Tenta imaginar 6 quilômetros. Daqui no Silvia Covas, de gafanhoto, de extensão. E de altura,
30 metros. Então, 30 metros por 6 quilômetros, uma nuvem de gafanhoto destruiu a Argélia. Matou de fome 200 mil pessoas. Só para a gente ter uma dimensão desse tipo de imagem que está nas pessoas que viam esse tipo de coisa na região deles. A gente não tem ideia. Então não é eles tinham essas imagens na cabeça deles, de nuvens monstruosas de gafanhotos, pragas mesmo, coisas assim absurdas. Eles vão por baixo, vão pulando. Junto com os voadores voando lá. Quer dizer, imagine então essa estrutura, né, dessa praga que teve aí. Isso aqui é um fato de 1866, no norte da África, né? Agora olha lá, no Antigo Testamento, os gafanhotos também eram usados como advertências. Se o povo não se arrependesse, Deus fala que mandaria pragas de gafanhoto para o povo de Deus. Deuteronômio 28, 38. Então, as mesmas pragas do Egito, gente, recaíam sobre Israel se Israel vivesse afastado de Deus do jeito que o Egito vivia. Deus ia trazer as mesmas pragas. Se você ler Levítico 26, você vai ver o quanto de pragas que Deus vai falando. Se você não se arrepender, vai acontecer isso. Se você não se arrepender, vai acontecer isso. Se você não se arrepender, vai acontecer isso. E Deus dando chance. Até que algumas coisas sérias têm que acontecer. O pior praga qual foi? O exílio. Foi quando Deus tira o povo da terra que ele tinha prometido, sai do meio do seu povo, abandona o seu povo, porque é isso que Icabode significou. A glória de Deus se foi. Por isso Jesus vindo e sendo chamado de Emanuel é significativo. É a glória de Deus voltando. Ele é a glória de Deus voltando. E quando ele volta, ele vai tirar o povo da onde? Do Egito. Ele vai levar para um êxodo novo. Mas agora não é para Canaã física. É para a nova criação. Jesus é o novo Moisés, como eu tenho falado, que faz esse movimento de levar a humanidade, com as leis da nova aliança, à nova Canaã eterna. Então faz todo sentido. O profeta Amós falou de uma praga de gafanhoto que Deus enviou sobre uma nação. A imagem dos gafanhotos foi usada com frequência, presta atenção aqui, para descrever juízo militar. Tanto é que o gafanhoto aqui tem característica depois de militar, a gente vai ver. Então, quando ele fala, eu mandei gafanhoto, Deus tinha mandado exércitos para destruir o povo. Exército. Então, aqueles gafanhotos representavam, nessa situação, exércitos que iriam destruir a nação. Então, eles também têm esse simbolismo. A grande praga de gafanhoto de Joel é anunciada do grande e temível dia de Yahvé. Todas as imagens, então, gente, bíblica do gafanhoto, ela se junta, se condensa aqui nessa trombeta. É isso que a gente tem que entender. Esses gafanhotos são demônios aqui, com aparência de gafanhotos, pois seu rei é Abaddon, o anjo do abismo. A gente vai ver isso também. Eu quero deixar aqui, cortar, porque eu preciso gastar tempo com o que eu quero ensinar aqui para vocês. Eu vou parar aqui. A semana que vem eu volto só nessa parte final, porque eu preciso que vocês entendam novamente. Deus que concede aos gafanhotos aqui, pelo passivo divino do texto, foi dado a eles poder. Eles não tinham poder. Foi dado poder. Lhes foi dado poder como de escorpião. Todas as vezes que aparece esse termo, edote, é um passivo divino. Eles não têm poder por si só. Deus tem que permitir a eles poder para fazer o que eles têm que fazer. Isso é importante a gente entender, que Deus está soberanamente controlando e inclusive dando
tempos para eles. Vocês só podem torturar 5 meses. Existe um controle. Como Deus não está fazendo a tortura para o ser humano, e Ele não está mandando os gafanhotos fazer, não é assim que acontece. Então o Apocalipse, sempre quando tem a soberania de Deus por trás, ele põe um passivo divino. Foi dado, foi permitido, foi dito. Esse foi dito, foi dado, é Deus por trás, liberando o potencial maligno dos gafanhotos para fazer o que eles querem fazer: matar, torturar. E aí Deus impõe um limite: 5 meses, não mais. Então há uma estação de tortura dos habitantes da terra, como os gafanhotos atacam por períodos de estações também. Então é muito interessante também, e que eram mais ou menos 5 meses que eles podiam fazer esses ataques dentro do período que eles tinham de enxames, do povoamento deles lá, de crescimento deles, tá certo? A gente vai parar aqui, porque eu quero, a semana que vem, fazer uma observação dentro disso, muito importante. Tá? Então a gente segura um pouquinho aqui.